O Aurélio de Rosário é provavelmente o moçambicano youtuber mais odiado no Brasil. Até hoje eu recebo comentários sobre o Aurélio de Rosário. Mas por que o Aurélio de Rosário é tão odiado assim? No vídeo de hoje vocês vão entender isso e os moçambicanos precisam ver este vídeo para aprender e não cometer os mesmos erros. Olá, eu sou o Cristiano Antônio e você está no canal É Opinião, o canal de opinião cultural que você precisa conhecer sobre Moçambique e Brasil. Eu vou ler alguns comentários para vocês entenderem o peso de a gente criar conteúdo na internet e a se comunicar com um povo e também a gente entender porque é tão importante a gente termos a menção de palavra. As pessoas às vezes quando ligam câmera acham que estão falando com os seus familiares, com os seus amigos. Não. A gente está comunicando com pessoas que às vezes nunca ouviu falar, nunca nos vimos, mas eles têm o seu lado humano. Uma das coisas que o Aurélio de Rosário fez, juntamente com sua esposa, foi quebrar a confiança de um povo que acolheu. Eu falo sempre para vocês que a diferença cultural é muito importante. Por exemplo, os brasileiros são muito amáveis, são pessoas que ajudam, são pessoas que apoiam. Um canal moçambicano com público brasileiro cresce mais rápido do que um canal moçambicano com público moçambicano. Os brasileiros, eles comentam, olha, mais um inscrito, valeu, boa cena. Então tem essa coisa toda aí. Mas quando você decepciona o brasileiro vai te atacar com tudo, principalmente se você falar mal do Brasil, porque o brasileiro ama. O brasileiro ama o Brasil como se fosse a última coisa. Eu acredito que o brasileiro ama mais o Brasil do que ele mesmo. Então, isso é uma das coisas que o brasileiro tem de bom, que o brasileiro tem também uma ferroada. E o Aurélio de Rosário, mesmo sabendo isso, ele não mediu as palavras, assim como também não controlou a sua esposa. A esposa do Aurélio de Rosário falou com o Jardas, isso é um ponto sim, mas a culpa principal é do Aurélio. Por quê? O Aurélio deveria primeiro ter anticipado a sua esposa que, olha, nós estamos a criar conteúdo, mas nosso chefe, nosso patrão é brasileiro. Então, olha o que vamos falar. Há coisas que vamos concordar? Sim. Se vamos falar dela, temos que tomar cuidado de falar de uma forma para que eles entendam o nosso ponto de vista, mas não entendam como se fosse um ataque. A comparação da Luana, sei lá, falar que aquela comida eles dão aos cães, meu Deus, é muito pesado e aquilo caiu mal. Só que qual é o grande problema? O grande problema é que é como o Aurélio reagiu com relação àquilo. Tempos depois, o Aurélio, em vez de reconhecer, as suas famílias reconhecer, eles começaram a atacar os próprios brasileiros. Começaram a chamar nome, vir com mentira atrás de mentira e pior de tudo era a sua arrogância. Ou seja, para além da ingratidão que ele teve, porque o brasileiro é que ele tirou de Moçambique para lá através de vaquinhas e pix. Ainda assim, ele teve a ousadia de começar a falar sobre mentiras. No Brasil é assim, eu fui aqui, fui assaltado, o fulano, tem muita coisa que eu vi nos meus comentários que eu falo, meu Deus, tudo isso. Então, você entende que não é uma pessoa tipo inocente, não. É uma pessoa que teve consciência, mas mesmo assim ela achava que era um bam, mas se esqueceu de o mais importante, a humildade. Vou ler alguns comentários enquanto vamos comentando para vocês entenderem um pouco a visão de tudo isso e para que vocês também, moçambicanos, aprendam que a cultura do outro povo, outro país, não é o seu país. Mesmo que você não concorde, mesmo que você concorde, precisa ter um modo de falar. E arrogância não te leva a nenhum lugar. Porque hoje em dia eu vejo alguns youtubers moçambicanos a ir para a mesma direção que o Aurélio de Rosário. E vocês vão ter o mesmo prato frio que o Aurélio de Rosário comeu. O pior de tudo do Aurélio de Rosário era as mentiras com arrogância. Como eu disse, uma das coisas era mentira. Aurélio foi um podcast, começou a falar bastante bujardas sobre o Brasil. E aquilo soou muito, mas muito orado na boca dos brasileiros. Às vezes falava de uma forma como se o povo brasileiro fosse mesquinho. E isso afetou drasticamente os próprios brasileiros. Ou seja, desde o momento que ele chegou até sair, foi isso ofendendo o brasileiro. Não estou dizendo que ele não falou coisas boas, falou coisas boas. Mas no seu momento assim, mais espontâneo, ele só falava bujadas. O Aurélio de Rosário foi decepção para os brasileiros e os próprios moçambicanos. Pensei que ele fosse mais maduro. Eu já disse aqui, o Aurélio de Rosário, ele fez um curso que exige muita maturidade. Acho que é direito ou algo parecido, ou
gestão jurídica, alguma coisa assim. É um curso que precisa de muita maturidade. Além do mais, o Aurélio foi ao Brasil e voltou. É suficiente para você experimentar a cultura, saber, entender, você crescer. Se você conviveu com pessoas que dão muito além do que você, então alguma coisa você aprendeu. Então deveria se policiar em como iria falar e como iria se comportar. Mas nada. Cada tempo que passava só ia piorando. E isso machucou não somente os brasileiros, como também machucou nós. Até hoje nós somos taxados de mendigos, somos taxados de pessoas más, somos taxados de nomes pejorativos que às vezes eu recebo que não tem nada a ver com isso, eu recebo. Por causa do quê? Por causa dessas coisas que o Aurélio de Rosário andou a fazer. Não somente ele, mas aqui é somente o Aurélio de Rosário. A mulher dele também falou muitas coisas do Brasil. Aprendam uma coisa. O brasileiro nunca vai aceitar ninguém no mundo a criticar o Brasil. Somente o brasileiro pode falar dos pontos negativos do país. Essa é uma visão que eu não concordo, ok? Não, em partes. Não é só o brasileiro que deve falar de coisas negativas. Todo mundo vai falar de quem quiser das coisas negativas, de coisa negativa. O problema é como a pessoa fala, ok? Eu já disse que os brasileiros amam o Brasil mais do que as suas próprias vidas. E quando as pessoas começam a falar mal do Brasil, é um problema. É assim, eu falo de coisa negativa que eu acho que o brasileiro tem, ok? Há coisas que eu já disse que o brasileiro tem. O brasileiro, a maior parte deles, tem essa coisa de amar tanto o Brasil que às vezes ele polariza tudo, entende? Quando você fala de uma coisa que você acha que não concorda com o Brasil, ele para ele já é problema. Ai, você falou mal do Brasil, que é isso? Mas às vezes isso é uma opinião, entende? Não é tipo uma verdade. Eu posso não concordar com outras coisas. Eu estou dizendo, no dia que eu for no Brasil, você deve ver, tem coisas que eu não gostei de falar, mano, eu gostei disso, mas isso eu não fui com a cara dele. Não é algo negativo. Agora, é diferente de falar, olha, mas isto é uma merda, isto é outra coisa. Entende? Então, esse comentário desse jogo aqui, ele espelha muito bem a visão dos brasileiros. E esse tipo de comentário não é o único. Existem muitos comentários com a mesma narrativa, tipo, somente os brasileiros que podem falar do Brasil, e principalmente as coisas negativas. Só que o grande problema é falar mal do Brasil, não é falar do Brasil. Falar de coisas negativas, tudo bem, pode falar, mas falar mal é outra coisa. Insultar, desdenhar, meu Deus. Deixa esse rapaz com o nome Aurélio de Rosário em Moçambique. Mesmo aqui no Brasil, ele e a esposa não são bem-vindos. Eita. E temos aqui o último comentário que eu acho que é mais interessante a gente entender muito bem a visão. Vamos lá. Se ele perdeu tudo, isso eu não sei. Mas só digo uma coisa. Minha inscrição ele nunca teve e nunca terá. Detesto mentiras. Veja novamente. Arrogância e falsidade. 3 coisas. Mentira, arrogância e falsidade. A cara dele já diz tudo, que ele é dissimulado e engana muitos brasileiros bobos, que adora bajulação, e isso é uma das coisas que muitos brasileiros têm. Muitos brasileiros gostam de ser bajulados, e isso é um perigo para o brasileiro, porque isso é uma fraqueza do brasileiro. Quando é bajulado, ele passa a dar muita coisa. Então, ao mesmo tempo, os moçambicanos estão a entender essa tática e estão a usar isso a favor deles. Se você não, no dia que nós percebemos, podem ver, não. Os moçambicanos estão a ser astutos com relação a isso.